No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 49. Quero agradecer desde já a todo mundo que já está ao vivo junto com a gente, para você que vai assistir depois, no final de semana, vai maratonar, vai conferir os cortes. Muito obrigado desde já pela sua audiência, tá? Aquele recadinho básico, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha com todo mundo. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, quero agradecer os nossos patrocinadores Master, mais uma vez aqui a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, procure a Montana Automóveis aqui em São José do Rio Preto, tá? Clicando aqui nesse QR Code, você já vai dar direto aí com todas as informações. Para você que precisa sempre de um cabelo bem tratado, aquela barba feita no capricho, St. James. Cara, temos 2 unidades em Rio Preto, a Dama e também no Vivendas, tá bom? É uma experiência diferente para você fazer a sua barba, para você cortar o seu cabelo, tá bom? E, inclusive, depois tem um recado de uma das pessoas da St. James para o nosso convidado de hoje também aqui, porque o nosso convidado foi responsável por uma vitória da equipe dele. Vamos saber daqui a pouquinho. E a BTO junto com a gente, BTO Odontologia, mandar um beijão para a doutora Bruna, doutora Larissa, para você que precisa do seu procedimento estético, odontológico, a BTO tem tudo aquilo que você precisa. Clicou aqui também no QR Code, você já sabe, né? Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, também ao Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho vamos comer ali, então as guloseimas, coisas gostosas, preparadas no capricho pelo Rei do Pão de Queijo, tá bom? E já já a gente fala mais dos outros patrocinadores. Bom, vamos apresentar o nosso convidado. Ele tem 32 anos, tá bom? Nasceu em José Bonifácio, cidade próxima aqui também a São José do Rio Preto. É formado em licenciatura plena em filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. Também é bacharel em teologia pelo Centro de Estudos Sagrado Coração de Jesus. Pós-graduado em acompanhamento de adolescentes e jovens pelo Centro Universitário Salesianos em São Paulo, filosofia geral, filosofia política pelo Centro Universitário São Camilo. Ele que é o filho da dona Mirtz e também do senhor José Aparecido, natural de José Bonifácio, como eu disse, hoje com a gente aqui o padre Patrick Oliveira. Seja bem-vindo, padre. Olá, tudo bem? Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês hoje aqui, Hamilton, e poder partilhar um pouco da minha vida e também aquilo que Deus tem realizado através do meu ministério. É isso aí, nós estamos próximos ao Natal, né? Essa data tão importante que muita gente às vezes esquece o verdadeiro significado, vai para os presentes, festas, bebidas, comilança, mas esquece do verdadeiro sentido, né? E hoje o padre está aqui para a gente poder contar uma história muito bacana, que é sobre a história do menino Jesus, né? Nesse momento onde todo mundo fica com o coração mais cheio, tentando aí fazer o bem, tentando mostrar aí que dá para perdoar, mudar alguma coisa em sua vida, e ao mesmo tempo também vamos saber das curiosidades, um pouquinho da vida desse padre que está sendo o maior sucesso do momento. Eu abri aqui o programa falando sobre um dos nossos patrocinadores, que é a St. James. E o Otávio, ele que é o dono da St. James, ele pediu para avisar o senhor que a equipe, que graças às orações, graças ao senhor seu padrinho, a equipe dele foi a vencedora do acampamento. Ah, sim, o pessoal disse ali que houve um certo união com o padre, privilégio, porque eles, numa das provas lá, colocaram o padre ali na música e ganharam. Falou assim, fala pro padre que a tribo F foi a campeã graças à unção dele. Foi a questão de uma música, parece que eles fizeram, né? E depois o padre Patrick tem unção lá, e daí falaram, isso foi tudo combinado, mas não foi não. Ô padre, isso é uma coisa muito bacana, né? A gente vê que através daquilo que a gente ouve, né? A respeito do senhor e do trabalho que o senhor vem realizando, a quantidade de jovens, né, que estão voltando para a igreja, a quantidade de pessoas que realmente estão começando a prestar mais atenção no que é uma missa, né, a verdadeira missa, o sentido dela, principalmente a homilia, que é um momento, né, sensacional. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para a gente começar, né, como que deu essa ideia de ser padre? Se foi uma coisa que o senhor sempre quis, o senhor tem alguém da família que já foi padre, desde da sua infância, quando você era criança, foi coroinha, alguma coisa assim? Vamos contar um pouquinho da sua história. Hamilton, a minha história é um pouco assim, até
totalmente contrária do padrão, da normativa, né? Eu venho de berço protestante. Olhei. A minha família é da congregação cristã no Brasil. Nossa. E a minha vocação começa, então, a partir do momento que eu encontro senhoras rezando os terços nas casas, nas redes de comunidade que nós chamávamos. Sim. Então, me desperta essa caminhada e eu começo, então, a participar desses encontros, né? Até então, sem ser católico, com 8 para 9 anos de idade. E dentro da minha adolescência, depois, com discernimento, daí fui batizado, fiz a Eucaristia, fui coroinha, acólito, catequista, grupo de jovens, tudo aquilo, só que totalmente sozinho. Não tem referência, depois, mais tarde, a minha irmã veio, mas não tem uma referência católica. Então, o interessante, a minha história vocacional, ela passa por essa experiência. Tanto que no dia da ordenação, a cidade parou para ver se, de fato, os meus pais iam na ordenação. E como que foi, né? Quando, tipo assim, o senhor chegou pros pais e falou, olha, eu quero mudar, né? Eu senti uma experiência, ver o terço, que é uma... Gente, se você tá com algum problema, se você tá passando por alguma coisa, faça a experiência de rezar o terço, que é realmente inacreditável. Como que foi essa... Teve muita briga, alguma coisa assim ou não? Ah, sim, com certeza, né? Uma criança que nem sabia o que queria, né? De repente ela para poder rezar e naquele... Eu não sei se você conhece de rezar Ave Maria, passa a rosa para cada por mão e a última pessoa fica com a rosa. E naquele dia eu, como criança, parei na casa daquela senhora e entrei. E daí a senhorinha toda, vem aqui, menino, e colocou última Ave Maria, o terço. Do terço, a rosa caiu na minha mão. Daí ele disse assim, a senhora disse, vai pra casa e leva e fala que Nossa Senhora te deu uma rosa. Nossa. E eu chego na minha casa, como que eu vou falar pra minha mãe, né, filho de crente, falar que Nossa Senhora deu a rosa? Então ali começa já o querer de Deus pra minha vida. Eu vejo como algo sobrenatural já, porque Deus me tirou, né, me chamou de uma realidade, né? Eu vejo a minha história muito parecida, né? Claro, não tendo a audácia de dizer isso, a petulância, mas como aqueles que talvez ninguém dá nada, mas o Senhor manda chamar, né? Como Davi foi chamado no pasto, né? Ele estava lá e o Senhor mandou chamar ele para ungir, mesmo que o seu pai acreditava que ele não iria, né? Não poderia receber a unção. E é uma coisa impressionante, padre, porque teve o seu sim, né? Porque às vezes a pessoa ela recebe o chamado, né? E tem todos os sinais para que ela realmente mude ou para que ela realmente aceite, mas ela não dá o sim, ela não consegue dar. E o senhor não, foi pelo contrário, o senhor sentiu aquilo, né? Em meio do terço ou em orações, a rosa caiu na mão do senhor e o senhor acabou fazendo essa mudança. Sim, sim. Eu sempre fui curioso, né? Então, foi todo um processo. Então, eu vejo assim que a minha fé, no sentido da Igreja Católica, ela parte também pela questão racional, né? Porque eu fui estudar, fui querer ler, entender sobre o cristianismo. Então, quanto mais eu estudava, mais eu chegava na raiz católica, né? Mais eu chegava naquilo que está escrito em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E aí eu fui cada vez mais buscando e bebendo dessa graça, né? E o discernimento vocacional, ele foi se dando mais pela adolescência, ensino médio. E em relação aos seus amigos, porque eu não sei como é que funcionava, mas, por exemplo, eu morava numa casa onde a congregação era praticamente do lado. E aí tinha os amigos que eram lá, tinha as crianças, né? A gente brincava de bola, algumas coisas, tinha coisa que não podia, tinha gente que não podia ter. Como é que foi também? Porque o senhor é criança, né? E tinha os amiguinhos, jogava bola, brincava e tal, e de repente vai ter que afastar um pouco. Como que foi isso? Foi uma ruptura, só que ao mesmo tempo feliz, natural. Sim. Né? Porque brincava, sempre jogava bola, ir na rua, e pega. Os gostos foram mudando. Então eu comecei a já gostar de... Vou para a igreja, vou rezar terço, rezava o terço de festa junina, já foram mudando. Então ali eu comecei a ser o líder na minha rua. O filho da família evangélica começa então a puxar o terço, começa a criar momentos de oração ali. Eu já coloquei uma cruz no pescoço e aquilo aqui começou a acontecer. Tinha uma capela do lado da próxima minha casa, chamava Capela São Valentim Chama, né? Foi onde até eu celebrei minha primeira missa. E ali desenrolou a minha história, a minha vida, né? A minha caminhada vocacional e também a minha caminhada como católico, né? Ó, o Marcos Alves está aqui, ó, Marcão Romântico na área, um abraço para todos vocês. José Roberto tá mandando um alô também aqui. Acho que é Vancatia Leal, né? Vancatia Leal, boa noite para vocês. A Luciana também dando uma boa noite aqui. A Vanice também, Vanice de Carlos, cheguei. A Ricela também, Ricela, um beijo para você. Muito boa noite. O Wilson, grande Wilson, obrigado pela audiência. A Camila, também a Juliana. Quem mais? A Gabriela Chiarelli, boa noite para você.
vocês, a Rosiane também, o pessoal que tá junto, o Cristiano, o pessoal que já tá aqui, ó. Não esqueça de se inscrever no canal. Para você que quiser participar do nosso chat e mandar uma pergunta para o Padre Patrick, é só você se inscrever no canal, rapidinho, 1 minuto, o YouTube já libera e aí você já pode participar do nosso chat também, tá? A Juliana tá falando aqui que o senhor é uma pessoa muito abençoada, o Xavier, que é terapeuta, nosso querido Padre Patrick, o Vander Mesquita, paz a todos. Ô Vander, um abraço para você, o Vander que é da Farofa da Nega, daqui a pouquinho o padre vai receber também um kit da Farofa da Nega de presente aqui. Quem mais? O Gemada, nossa, muito bacana, um padre, muito legal mostrar esse lado de uma pessoa tão jovem, né? O Alan Rogério também, Padre Patrick é uma bênção para a nossa capela, Nossa Senhora de Fátima. A Fernanda também está participando, boa noite. O Murilo, a Fernanda, Padre Patrick, uma bênção de Deus, que Deus o conserve assim. Padre, é o seguinte, o senhor já tinha feito, o senhor já tinha recebido, dado o seu sim, e aí começa essa caminhada dentro da igreja. Você já tinha essa consciência, né? O senhor já tinha essa consciência que o senhor chegaria a ser padre, que tudo que o senhor já tinha passado, essa ruptura em relação a todos que estavam ao seu lado, mas esse desejo, o senhor já sabia que era o seu destino ser padre ou não? Não, é como assim, como você disse, eu sempre, em outras palavras, até chegar ao sacerdócio, houve muita resistência também da minha parte, né? É como Deus chama, mas a gente fala, não é isso para mim, né? O pensamento natural é o casamento, é uma vida, sim, né? Sim, então, sim. De repente, as coisas começam a mudar e principalmente onde a referência de alguém ficar sozinho, não ter uma pessoa dentro do meio evangélico, isso não é muito comum, né? O celibato se dá a partir, né, da igreja, sim, a visão. Então, houve também uma resistência da minha parte, mas é como nos diz a palavra, né? Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Quando o Senhor nos chama, quando Ele nos chama, não adianta nós corrermos, porque Ele sempre vai ao nosso encontro, né? E é uma coisa tão linda, né, em relação, assim, vamos dizer, a caminhada. Eu me lembro quando eu fiz o cursilho da igreja, e ali a gente aprende muita coisa, né? Porque o pessoal falava assim, não, estamos trancados aqui e tal. Não, mas você aprende tanto, você acorda cedinho para você fazer as suas orações, aprende a rezar de verdade, aprende a fazer todas as orações. Você mesmo que comprava as coisas e pegava o seu troco e para poder mostrar realmente a honestidade. E ali a gente percebeu que realmente, eu pelo menos percebi, que tudo que a gente faz, muita gente falava assim, ó, sabe quando você vai pecar, que você vai pecar escondido? Deus está lá com você. Aquilo ali já dá uma bomba, né? Que o cara fala, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? E o cursilho foi talvez um movimento que me fez realmente ver que era através da igreja, através dos ensinamentos, através de Cristo que a gente ia conseguir a salvação. Porque às vezes é muito relativo. Você vai na missa, nossa, o padre fala demais. Nossa, não sei o que, é sempre a mesma coisa e tal. Mas acontece tanta coisa na celebração, né, padre? Com certeza. Eu falo a questão do querigma, né? Sempre que eu uso a experiência. Nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós já queremos colocar a doutrina sem a pessoa passar pela experiência do querigma, né? Você disse do cursilhos, mas hoje nós temos acampamentos, nós temos encontros, nós temos outros. Sim, então sim. Hoje o Espírito Santo ele não se limita, ele continua a suscitar novos carismas, jeitos para que a pessoa faça a experiência com o Senhor, né? A experiência que toca, a experiência que fala ao coração, a experiência que muito mais do que ler em livros, mas que de fato a pessoa ela realmente compreenda, né? Olha como o nosso coração ardia enquanto ele falava, né? Os discípulos de Emaús. Então isso talvez falta em algumas características. Para você foi no dia do cursilho. Sim. Quantos outros ainda talvez falta esse encontro, essa experiência profunda com a pessoa de Jesus, né? E é uma coisa também que acontecia, porque assim, o cursilho, no caso, ele era um movimento. Aí depois tem vários movimentos, as pastorais, mas quando surgiu a renovação carismática, né? Que foi meio assim, mas como que tá fazendo oração e tá dançando, tá cantando, tá com a mão para cima, tá alguma coisa nesse sentido? Mas é aquele negócio, você precisa estar em alegria no Senhor. E não precisa ser uma coisa chata, né? Ficar todo mundo quieto, em silêncio, conversando. Parece que é uma coisa triste. E não, Deus quer que a gente vá para Ele, mesmo com todos os percalços, todas as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tenha essa alegria de poder superar tudo isso nele, né? Com certeza. Essa experiência, né, não só dentro do movimento, né, da renovação carismática, como tantos outros que têm surgido. Há
o silêncio, e nós, né, respeitamos Sim. isso, o padre respeita, também comungo do silêncio e de tantos carismas. Só que um não anula o outro. Esse que é o perigo, né? Às vezes a pessoa quer colocar o jeito dela de ser igreja, né? Assim, Hamilton, lá o padre pula. Eu pulo, danço, louvo. E talvez pessoas que não né, rancorosas, que precisam ser curadas ainda, Sim. né? Que não fizeram uma experiência com Jesus, uma religião que às vezes, ao invés de libertar, faz com que a pessoa seja fariseu, né? Fica ali preocupado com o que o outro está fazendo, né? Ao invés de cuidar da sua experiência com Jesus. Então, assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando realmente o Senhor nos liberta, nós queremos entregar o tudo, né? Louvar, entregar, fazer como Davi, né? Dançar realmente na presença dele. Ó, a gente falando em dançar, falando em louvar, a gente vai falar sobre música. E isso é um aspecto também que muita gente fala assim, mas poxa, né? A igreja católica não pode ter música gospel, não pode ter música evangélica, não pode ter música de crente. E a mesma coisa do outro lado, sendo que até o padre Marcelo já regravou músicas que eram feitas por pessoas gospel, né? Que tinha esse som gospel. Como é que o senhor vê tudo isso? Como que o senhor explica isso? Qual que é a opinião do senhor? Nós temos que tomar cuidado porque há músicas que são católicas e não são litúrgicas, né? Que não Sim. são feitas para a missa. Então, propriamente, não é porque a música é católica, ela foi feita para a missa, né? Sim. Então, isso é compreendido dentro do louvor, né? A graça, a pessoa ter a liberdade de cantar músicas bíblicas baseadas na palavra, né? Agora, quem fica aí procurando, né? Ai, se é disso, se não é do fulano falou isso, mas é o meu coração. O louvor, a partir do momento que eu utilizo a música, eu utilizo aquele louvor, o cantor falou, não falou, é o meu coração e Deus, é uma intimidade pessoal. Sim. Então, parece que é como aqueles fariseus daquela época, né? Pode curar no sábado, não pode isso. Então, realmente eu fico me perguntando se de fato essas pessoas fizeram uma experiência com Jesus ou elas estão preocupadas com a roupagem. Porque o que de fato vai fazer com que, como diz a Bíblia, né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Exatamente. Então talvez eu possa estar ali todo dentro daquilo que eu mostro por fora e por dentro meu coração está longe, né? Eu posso escutar as músicas como eu acredito e por trás não viver aquilo, né? Talvez escutar músicas mundanas. Um dia uma mulher entrou no meu Instagram. Esse padre fica pulando. Pra que pular? Pra que ela cantar? E essas músicas não podem. Daí eu tive a curiosidade, entrei no Instagram dela. A hora que eu vi lá, não que não possa, mas eu estou dizendo, você vê como que a pessoa ela cobra, dançando até no chão, e um monte de coisas que não condiz com aquilo que é a nossa fé. Então, assim, foi lá para criticar se pode música evangélica, mas a vida da pessoa, antes escutasse música evangélica, né? Agora não adianta nada a pessoa escutar. Então, assim, é o perigo do ser fariseu, né? O perigo de falar coisas bonitas e na prática não ter aquela experiência, né? Então, eu não me prendo a isso. O louvor... Sim. Ele é dado no lábio dos pequeninos, né? Quando a gente tem liberdade, quantas músicas bíblicas, evangélicas lindas que nós cantamos, né? Não, eu acho muito engraçado porque, assim, esse ano agora eu vou completar 31 anos de rádio. Comecei com 13 anos. E aí, tem várias músicas que são músicas pop e rock, mas que não são músicas feitas com amor de homem e mulher, que foram escritas, né, em relação a Deus. E recentemente, né, a gente já sabe quando lança a música, sabe a história da música, e recentemente eu falei assim, gente, tem algumas músicas que o pessoal canta, vai em show, e acha que é do amor, acha que é alguma coisa e foi feita pra Deus. O cara falou, você tá ficando louco. Aí eu mostrei a reportagem, o cara falou, nossa, cara, é verdade, não sei o quê. Aí eu falei assim, agora escuta a letra da música, pensando em Deus. O cara falou, nossa, cara, é isso. Né? Então, às vezes, a pessoa também não tem esse cuidado, canta um monte de coisa achando que e depois ainda vai chegar, ainda vai na rede social para criticar o padre. Padre, triste. a gente vê também, eu não sei como que tá hoje em dia, a gente vê um crescimento de várias igrejas, né? Cada dia que passa surge uma nova igreja, cada dia que passa surge novos templos, vamos dizer assim, pessoas que querem levar a palavra de Deus. E vai através de música, através de coaches, através de outras coisas, tenta mudar um pouquinho, pega a Bíblia, troca algumas coisas e tal. E o que o senhor vê hoje, o porquê que teve tanto desse surgimento? Eu tenho uma coisa comigo, que depois eu vou compartilhar com o senhor aqui, que a gente vai trocar uma ideia, mas eu queria saber a opinião do senhor. Por que o senhor vê que talvez o pessoal saiu da igreja, ou nunca foi católico, né? Porque senão não teria saído, e procura cura, procura alguma coisa em outros lugares?
Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas precisam, elas querem o sentir, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado para não ficar só no campo da emoção, né? Mas anular e dizer que isso não é necessário nos tempos que nós estamos vivendo é um risco. Sim. Porque eu li de um cardeal, se eu não me engano, nós corremos o risco de pregar para um povo que não existe mais. Então, é fácil dizer, esse povo é o povo que fica atrás da emoção, é o povo que fica atrás da cura, é o povo que fica atrás... Mas vejam bem, é o tempo do toque, do sentimento, das emoções. Nós estamos vivendo o século XXI. Então, justamente por isso, às vezes as pessoas estão procurando coach, as pessoas estão procurando outros lugares, não que isso seja errado a partir da experiência que Sim. a pessoa faça, né? Ela está buscando uma motivação, alguma coisa, mas justamente por isso, então nós também temos que nos perguntar o que está... Nós temos tudo, nós temos o Cristo, nós temos Jesus na Eucaristia, nós temos Nossa Senhora, nós temos... Então, veja bem, a maneira de passar, a verdade não muda, a doutrina não muda, a liturgia não muda, mas a maneira com que fazer compreender é o perigo. Nós estamos aqui, tem ar-condicionado. Então, o ventilador foi substituído. Sim. Então, o microfone... Então, nós precisamos compreender isso também. Entendi. O conteúdo da mensagem é o mesmo, mas as coisas mudam e talvez há dificuldade de pessoas compreender que as pessoas não estão entendendo a palavra por aquele método que elas estão apresentando. Aquilo já é cansativo e não tem feito chegar. Quando não se encontra, infelizmente, daí vai buscar em outros lugares, né? Esse é o perigo. É mais fácil a gente ficar sentado e dizer, foi embora, não fez uma experiência, porque daí isso faz com que eu não mude, Sim. eu não questione o meu método. Então, todo mundo está errado, né? Como diz aquela historinha, né? Os 99 pessoas que estavam desfilando estavam errados, só o Joãozinho estava certo. Então, quer dizer, ninguém está te entendendo, as pessoas não estão compreendendo, há uma dificuldade e as pessoas estão indo embora, mas eu estou certo, né? E todo mundo lá, aquela multidão, as pessoas, todo mundo está errado, né? Ô padre, agora tem uma coisa meio que assim, às vezes a pessoa, ela quer pecar, né? Ela sabe que aquilo que ela está fazendo está errado. E aí a Bíblia, é claro que ela é muito clara, né? Quem segue, quem lê e tal. Mas aí a pessoa, ela procura, né? Algumas brechinhas ali, mas se fizer assim não é tão pecado, se fizer assim tal, não tem um meio pecado, né, padre? Isso é uma coisa que o pessoal tem que entender, que o que é errado, o que é certo, e mesmo que isso seja aceito em outro lugar, né? Aquilo que da onde vem, por exemplo, outro dia eu estava conversando, a gente tem um amigo, eu nunca falo o nome dele porque é meio, mas ele é ateu futebol clube. Uhum. Só que ele doa dinheiro pro Hospital do Câncer todo mês. Então eu falo, cara, não tem como você ter essa, vamos dizer assim, essa coisa boa dentro do seu coração, ajudar o próximo, entendeu? E você não acreditar em Deus. E aí até já teve uma discussão que uma vez a gente teve, que um amigo nosso falou assim, olha, graças a Deus, estou muito feliz hoje que eu consegui juntar uma grana e nós conseguimos quitar a nossa casa. Nossa, esse cara veio bravo. Que, mano, é graças a Deus, você tá ficando louco, é graças ao seu esforço, ao seu trabalho, que não sei o quê, Deus não tá nem pra você, não sei o que lá. E ele me cutuca, porque eu tenho a tatuagem de Nossa Senhora no braço. E ele fala, cadê o rapazinho da Nossa Senhora? Daqui a pouquinho ele vem aqui aparecer. E aí um dia eu tava zoando ele, brincando com ele tava falando sobre casa e tal, ele falou assim, cara, o seu Jesus, ele era tão pobre, tão não sei o que, tal, que ele não teve nem onde morrer, teve que pegar um túmulo emprestado. Aí eu falei, você não foi pra praia recentemente? Ele falou assim, foi. Você comprou a casa ou você alugou? Não, aluguei, fui ficar 5 dias. Falei, mas Jesus ia ficar só 3 dias no túmulo, pra que ele ia ter um túmulo pra ele, né? Nossa, aí ele sai do grupo, a gente coloca ele de novo. Aí ele sai, a gente coloca ele de novo. Mas é um cara sensacional. E aí eu vejo que eu percebo isso de fora. Que às vezes a pessoa, ela comete os erros dela e ela fala, na igreja aqui eles não vão deixar eu fazer isso, mas ali eu acho que tem como. Então eles procuram essa brecha. Aí eu tenho um medo, padre, de uma coisa. O senhor não acha que às vezes amanhã ou depois a igreja ela vai começar a abrir mão de algumas coisas, vai tentar deixar que algumas coisas possam acontecer para não perder os fiéis? Como você disse, a palavra de Deus, né, ela não muda. A palavra de Deus, ela é única. O que pode se compreender é a interpretação, né? A interpretação que se dá a partir de cada realidade, a partir da história vivida ali no momento, né? Então, é caminhar e compreender que Jesus sempre vai ao encontro do outro, né? Esse é o sentido. Jesus sempre vai ao encontro do outro. Ele quer nos salvar. Só que ele nos salva dentro da realidade proposta, né? Que é a mudança de vida, é a entrega
ao Senhor, é largar o pecado, né? Não tem como você colocar, fazer negociações em determinados tipos de situações, é aquilo ali. E quando a pessoa se entrega de fato e faz essa experiência, o Hamilton, eu costumo dizer, quando você faz uma experiência verdadeira, ninguém precisa ficar te dizendo, faça isso, Sim. faça aquilo, siga esse monte de leis. A pessoa livremente vai compreender, o Espírito vai de fato convencendo. A Bíblia diz que ninguém pode chamar a Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Sim. Então, às vezes seja uma questão de uma conversão social, de uma conversão pessoal, tudo se dá primeiro pela experiência. Esse é o perigo. Porque às vezes a gente quer fazer com que a pessoa se converta socialmente, comece a ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Se converta no sentido de pecado, talvez. Então, é os extremos, né? Os extremos de um lado, rígido, ou talvez o outro extremo também, que não faz uma experiência com Jesus, com a fé, com a igreja. Ambos são necessários, mas a primeira experiência é com a pessoa de Jesus. E tem uma coisa estranha também, padre, que o pessoal, o mundo tá assim, quer que aconteça agora, né? A pessoa ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. A pessoa ela não quer buscar a cura, ela quer que a cura venha até ela sem ela fazer o seu esforço, sem ela procurar alguma coisa nesse sentido. E aí às vezes ela procura atalhos, né? Procura, mas esperar no Senhor demora muito, né? É muito cansativo, eu não quero sofrer desse tanto, eu quero que aconteça alguma coisa assim. E aí de repente trago o seu amor de volta em 5 dias, trago alguma coisa nesse sentido, e a cabeça da pessoa, o espaço dela que deveria ser usado para as coisas de Deus, ela vai se perdendo e vai acontecendo aquilo que todo mundo tem medo, né? A pessoa ela fica vagando por vários lugares sem saber realmente aquilo que falta nela, era mais fácil ela já procurar. É isso mesmo, que de novo o padre repete, que seria a experiência com Jesus. Quando ela compreende, como você disse, eu vou atrás de cura. Não, eu vou atrás de Deus. A cura é consequência. Sim. Não é verdade? Eu faço a experiência com Ele. E aí tudo. Padre, eu posso ser feliz, eu tenho direito de ser feliz hoje, né? Por isso que virou esta religião do iFood, né? Eu busco onde eu quero, eu pego ali, eu pego aquilo, se me contrariou, eu já mudo, não aceito aquele padre que fala, então eu prefiro aquele mais liberal, e daí começa a briga, né? O tradicional, o liberal, o progressista e etc. Não, a palavra é uma só, mas a palavra ela se dá pelo verbo, o verbo se fez carne, então ele é uma experiência. Então se eu faço uma experiência com o Senhor, eu amo Ele. Se eu amo, eu não quero ofendê-lo. Então, só que é um processo e cada um tem o seu. Esse é o perigo. Às vezes a gente acredita que nós vamos colocar a túnica de José serviu somente para José. Quando os irmãos tentaram pegar, não deu certo, né? Porque era o tempo de José, era o processo de José. Então, cada um tem a sua experiência com Deus e cada um também, no final de tudo, vai ser cobrado pela verdade que conheceu, né? E tem uma coisa também que é esse lado da comparação, né, padre? Ainda mais com essas redes sociais, hoje o que se vive é comparando, né? Por que acontece isso com fulano? Eu rezo todo dia, eu vou na missa, eu faço as minhas coisas, faço não sei o que e tal, e o cara é largado, não tem nada na vida, não sei o que, aí tudo dá certo com ele. Fica essa comparação que ela é muito injusta. Com certeza, e de novo, daí é uma comparação, não do fato por uma experiência, mas é porque eu preciso ganhar, porque o outro ganhou, por que eu não ganho? Não é verdade? Então, assim, o Cristo, ele não se torna um Deus, mas ele se torna algo que eu negocio, né? Porque se a partir do momento o Cristo, ele não me dá mais, então eu busco em outra religião, em outra crença, em outro Deus, né? Aquilo que eu... Não, porque aquele lá tá melhor hoje, né? Como se fosse a bolsa, né? Então eu vou buscar aquilo que me convém. E o que eu fico mais triste é porque, assim, a gente busca a salvação, né? E aí o que acontece? Por todos os caminhos que você vai, não tem como. Vai chegar uma hora que ou você vai pela dor ou pelo amor, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes a pessoa não pensa nesse detalhe, né? Fala assim, poxa vida, eu vou me encontrar um dia, eu vou estar ao lado dele. Será que eu vou entrar, né? Será que essa porta vai estar aberta para mim? Todas as coisas que eu fiz, todos os caminhos tortos que eu fiz. E às vezes a pessoa esquece disso, né? O caminho está acontecendo, você tem várias oportunidades. É uma das coisas que é bom, né, em relação a Deus, que você tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas a consequência vai acontecer. Com certeza. Cedo ou tarde, a consequência chega, não é verdade? Não é um Deus que está ali para me julgar, né? Olha, você pecou, mas é um Deus de relação, né? Então, esse Deus de relação é automaticamente compreendendo que aquilo que eu faço lá vai voltar
né, de uma certa forma, ou até mesmo no sentido próprio humano, né, saindo até da questão espiritual, né? As consequências de uma vida entregue totalmente distante de Deus, como filho pródigo, fez com que ele perdesse tudo, né, e sentisse que não tinha mais direito da graça do Pai, né? Temos aqui o Leandro Xavier falou que dia 11 tem Missa da Graça, a gente vai falar já também. O Murilo, né, tá aqui, ligado aqui diretamente de Registro com o nosso Padre Patrick, Padre de Bênçãos. O Cristiano falou que Deus continue usando sempre o Senhor como instrumento de fé. A Padre Patrick é uma bênção de Deus para a nossa paróquia. A Lourdes, boa noite a todos. Padre Patrick também é uma bênção. A Diana, ou Daiana Goulart, boa noite a Milton. Nossa, que bênção receber o Padre Patrick, um homem abençoado por Deus. A Juliana também, ele revolucionou a nossa igreja, trouxe os jovens e famílias inteiras de volta, né? A gente vai falar sobre isso agora. A Ricela também, Deus é misericordioso e nos fez para sermos amor e alegria, né? Para poder fazer parte dos sentimentos maravilhosos que ele nos criou. A Márcia também, servo de Deus, pessoa designada por Deus para poder ser o nosso pastor e trazer as ovelhas, né, desgarradas aí para o seu rebanho. Gratidão ao Padre por tudo que ele tem feito em nossa comunidade. O André Maestro, nosso diretor espiritual, é uma bênção do Senhor, que Deus abençoe sempre a sua vida e a nossa comunidade. São muitas as mensagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens ainda. Enquanto isso, a gente tem um recadinho aqui da Safe Brass, que é nossa parceira, e ela vai mandar um recadinho pra gente aqui, para você que tá a fim de ter aí todos os seus equipamentos de segurança e tecnologia. Preste atenção no recado do Lucas e toda a galera da Safe Brass. Bom, então daqui a pouquinho vem a Safe Brass. Enquanto isso, vamos falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, presta atenção porque, final de semana agora, tá bom? Para você celebrar com a sua família a chegada do Menino Jesus, fazer aquele jantar especial, aquela grande festa, recepcionar a família inteira, aquele momento especial, você precisa ter sempre os melhores produtos. As melhores carnes você encontra na Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, tá bom? Fica ali na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas. Você já pode fazer a sua encomenda de assados, inclusive para o ano novo também. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcão Importes. O Marcão que mandou um abraço também muito apertado aqui pro senhor. O Marcão que vai estar com a gente também no dia 28 de janeiro, tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Congresso dos Homens também, vai ser uma grande festa. A comunidade Metanoia esteve aqui junto com a gente, o Gil, nosso querido Davi, e vai ser muito bacana. O Marcão Importes, para você que ainda não sabe o que vai presentear nesse Natal, tem aí o iPhone, você pode comprar produtos da Apple, tudo com desconto especial e o mais bacana, até um ano de garantia, tá? E o mais legal de tudo isso, você pode parcelar em até 18 vezes. Então procure Marcão Importes para você ter aquelas novidades. Marcão Importes RP no Instagram, tá bom? Mandar um salve também para o Márcio Óculos, se você já está com a sua receita, já passou pelo oftalmologista, precisa aí de ter um óculos bacana, com aquele grau certo, correto, com qualidade absoluta, Márcio _Óculos, tá? Lá você vai encontrar as melhores armações e tudo aquilo que você precisa, tá bom? Não esqueça, Márcio _Óculos. Mandar um abraço também para o Denelson da Interessências, que também é nosso grande parceiro aqui. Para você, é a loja mais perfumada de Rio Preto. Você encontra essências, matérias-primas para você poder fazer também as suas essências, os seus perfumes, tudo com aquele desconto especial. @Interessências ou então interessências.com.br para você saber das novidades também. Bom, a última parte aqui do nosso patrocinador desta parte agora, né? Mandar aquele salve especial para quem está acompanhando aqui, é a Farofa da Nega. É o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tá? Você vai encontrar de limão, tem a tradicional, tem a caipira, tem a de banana e também tem a picante. Daqui a pouquinho o nosso querido padre vai receber aqui, o padre Patrick, um kit com os 5 sabores da Farofa da Nega para o senhor poder saborear. A Encantar e Mimos Afetivos também, presenteando o senhor com essa caneca personalizada do Noir, para o senhor poder tomar aí o seu cafezinho também. Muito obrigado a Renatinha. Para você que ainda não tem aquele presente especial, a Renata faz para você a personalização, cestas e tudo mais para você presentear neste Natal, tá bom? Só um recadinho da Safe Brass e a gente já volta aqui para poder falar sobre as missas e também, principalmente, esse retorno da família inteira para a Igreja Católica. Além disso, os jovens. Fique ligado no recadinho.
Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A SafeBras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A SafeBras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a SafeBras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da SafeBras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Boa, valeu Lucas, um abraço aí para toda a equipe da SafeBras. Padre, a gente saiu recentemente de uma pandemia que foi um momento realmente muito difícil, né? E a gente via as igrejas fechadas, o pessoal tentando fazer as suas orações, tentando se agarrar na fé para poder tentar buscar uma explicação do vírus, da pandemia e tudo mais. E teve muita gente que infelizmente perderam entes queridos, as pessoas, muitas delas deu uma desanimada, muita gente ficou com depressão, muita gente ficou triste e não adianta, né? O colo de Deus, ele é aquele que cura. E hoje a gente tem recebido várias pessoas, quando eu abro aqui o meu Insta, cara, chama o Padre Patrick aí para você ir no ar, chama o Padre Patrick, chama o Padre Patrick. E eu fui conhecer a história do senhor, já tinha escutado. E aí eu fui saber que já teve missas de 3.000 pessoas pro lado de fora, que famílias inteiras vão à missa, né? É aquele compromisso realmente. E o jovem voltou para a igreja. E a gente vê que num turbilhão, onde de um lado as redes sociais deixam as pessoas cada vez mais burras, né? E outros nessa depressão e querendo se comparar, mudando o corpo, tentando fazer outras coisas, ainda tem aqueles jovens que procuram a Deus. E eu queria que o senhor falasse como que o senhor pode explicar esse sucesso, né? Que é o senhor com apenas 32 anos. A gente ainda nem falou ainda sobre todo o currículo aqui, todos os cursos e as formações que, no caso, o senhor tem. Mas a que se deve todo esse sucesso? Eu sei que modéstia à parte, o senhor vai ficar na do senhor, mas eu queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho dessa retomada, né? Que o pessoal sai de Rio Preto e vai até Mirassol para poder acompanhar a missa do senhor. Milton, eu falo, até a palavra sucesso é um pouco, acaba me incomodando no sentido a gente pessoal, sabe disso, né? Porque às vezes é uma má interpretação da parte de outros, né? Que acreditam que o padre está buscando sucesso, a luz para o padre é a estrela, né? Mas veja bem, tem muitos outros irmãos meus aqui que têm, de fato, também arrebanhado pessoas, né? Utilizado, assim, de dons que Deus os deu e cada um tem o seu dom dentro da área que o Senhor os chamou para fazer isso. Eu acredito que é bem isso. Quando nós somos felizes naquilo que Deus nos chama, nós entregamos e, de fato, daí os resultados vêm, não é verdade? Eu creio numa ação do Espírito Santo sobre tudo isso que tem acontecido. Muito bom você ter falado da questão da pandemia, porque, gente, em 2019 nós estávamos chorando, igrejas fechadas, hoje o retorno de pessoas sedentas, e como não enxergar isso com bons olhos, meu Deus, só se servir ao outro mesmo, não servir a um Deus vivo, porque como não enxergar esse retorno das pessoas com bons olhos? Tantas mortes, tantas percas, pessoas estão querendo Deus, esse retorno nós temos visto na nossa comunidade. Temos outros também, eu posso deixar o nome aqui para você chamar, claro, aqui, ó, tem que chamar o Padre João Carlos para estar aqui. Sim, vamos. Tá? O Padre João Carlos aqui em São José do Rio Preto também, que é uma bênção. Então, assim, dentre outros dos meus irmãos, e cada padre fazendo o seu trabalho, na sua realidade, mas a questão não é o padre, mas é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, quando nós cremos naquilo que nós estamos pregando e quando nós acreditamos, né, realmente o Espírito age, as pessoas sentem, entendeu? E, de fato, a graça acontece, né? Então o padre está muito feliz com tudo que tem acontecido, não é uma questão pessoal, não é uma glória minha, como eu disse, eu sou padre da igreja, estou a serviço da igreja, né? Onde a igreja me colocar, eu estou para servir a igreja, e se o Senhor tem realizado isso propriamente hoje em Mirassol, é graça de Deus, né? Eu tudo atribuo a Deus, né? Ele é o único que brilha. Sim, você percebe que infelizmente isso é uma coisa que acontece muito também em relação ao ego, à vaidade, né?
né? Que isso acontece quase todos os dias, que o pessoal usa, vamos dizer assim, você vai ter a missa e o altar como se fosse um palco, né? Sim. Para a pessoa poder, e não é isso que o padre faz, pelo contrário, ele é apenas um instrumento e que está sendo muito bem usado para poder realmente aí trazer todo mundo de volta. Ô padre, a gente percebe que o senhor estudou demais, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como tudo isso, né, auxiliou e ajudou o senhor em relação a esse crescimento, principalmente do se expressar. Porque eu, infelizmente, eu ainda não assisti, não tive nenhuma, eu não pude, ainda não tive esse prazer de ir até uma celebração que, no caso, o senhor fez, mas pelo que eu ouço, né, o senhor fala fácil, as pessoas entendem, a palavra ela é direta, não tem muito rodeio, e isso ajudou demais o senhor nesse caso? Sim, a facilidade da oratória, graças a Deus, eu tenho, embora não parece, mas eu sou um pouco tímido, né? Mas na hora que eu estou com o microfone, na hora que eu estou diante da multidão, pelo contrário, eu creio que as palavras vêm, como você disse, não é um palco, porque se fosse um palco, terminaria ali. Entendeu? Não teria frutos, né? Então, vejam bem, por que é um retorno? Por que pessoas... Hamilton, eu estive na minha paróquia, nós tivemos agora na minha paróquia 87 adultos que voltaram, fizeram o sacramento, receberam a primeira Eucaristia, não tinha batismo, né? O dia todo, na parte da tarde, o padre atende confissão. É sacramento, pessoas que estavam não estavam casados, né, no sacramento do matrimônio, estão casando, regularizando situações, querendo entender, apaixonados. Tivemos um curso bíblico na paróquia e não tinha música, não tinha bater palma, não tinha bateria e não tinha o show, como, né, às vezes as pessoas compreendem. Um curso bíblico deu 420 pessoas, de uma segunda-feira. As pessoas estão sedentas da palavra. E nesse curso bíblico foi estudado a palavra. Simplesmente nós sentamos e estudamos. Só que nós não podemos negar que a facilidade da comunicação, o jeito de o atrair, ele passa por um expressar claro. Sim. Eu escuto e eu entendo. Então aquela palavra é para o meu dia, né? O padre estudou, eu conheço também tanto filosofia quanto teologia, mas veja bem, você quando chega na farmácia, você não pergunta assim, como que o remédio é feito? Daí o farmacêutico começa, deixa eu te explicar a bula. Ele pega a bula ali e começa a te falar, olha, tem essa composição que liga... Você chegou com a dor de cabeça, você vai querer ali rápido. O remédio que seja bom, e a pessoa vai entender, olha, você vai tomar de 8 em 8 horas, a tal hora vai começar a fazer efeito. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Então nós, como o próprio Papa Francisco tem dito, né? O Papa Francisco tem dito, olha, faça das homilias algo que as pessoas entendam, porque às vezes a dificuldade do povo de Deus é entender certas homilias, porque o povo chega e diz assim, que falou mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, o nosso próprio Papa falou para os nossos sacerdotes que nós temos que preparar homilias, falar e tocar ao coração do povo, né? Então, homilia é para se fazer entender a palavra de Deus para os dias atuais. Ô padre, deixa eu falar um negócio. Eu sou corintiano, né? O padre também é. Né? Somos corintianos. E aí, a gente quando vê uma criança e vai fazer aniversário, a criança já vai, enfeita o pai, a mãe vai lá e compra tudo, bola do Corinthians, camisa do Corinthians, ou do São Paulo, do Palmeiras, tanto faz o time, alguma coisa nesse sentido. Ou um tema de algum desenho animado, de algum super-herói, alguma coisa nesse sentido assim e tal. Mas tema de padre não é uma coisa muito comum da gente ver por aí, né? E o senhor recebeu uma homenagem, né? Porque teve uma criança que fez aniversário e o tema dela foi o padre Patrick, o Mateus. Isso mesmo. Lá, chegando ainda em Mirassol, um pouco tempo, né? Praticamente ainda, eu já fui surpreendido. A mãe veio dizer para mim, padre, o meu filho quer fazer com o tema do senhor. Mas quando você escuta... e não dá muita importância, eu falei, legal, tá bom. Daí pedi umas fotos, eu falei, pode pegar no Facebook. Mas acredite, daí saímos um dia, a hora que eu cheguei lá, olha, padre, vai ser no buffet. Fui com duas pessoas da paróquia, daí chegando, vai ser no buffet. A hora que eu cheguei lá, eu nem fui de clésima, nada, estava uma bola lá com a minha foto, um monte de foto, e o menininho de clésima, de roupinha, não sei o quê. E ele viu na figura do sacerdote, eu tenho uma missa lá, chama Missa das Crianças. Sim. É no sábado.
Tem fantoche, tem a Mariazinha, o Toninho. É uma missa que o padre interage com as crianças, elas sentam no chão, o padre conversa. É uma missa das crianças. Sim. E tem arrebanhado também muitas crianças. E ele despertou nisso, né? Na figura do padre. Então chega lá e canta as músicas, né? De louvor, mas pensando. Mas como eu disse, não é o padre, mas é aquilo que o padre representa. Claro, Isso claro. que é bonito, não é verdade? Então não é para voltar ao padre, mas olha, tanto super-herói, né? E o super-herói maior, que foi aquele líder religioso da minha comunidade que fala de Deus, né? E ele me viu como referência ali. E a gente percebe assim, né? Que não é muito fácil agradar uma criança, né? E quando a criança realmente vem com o coração aberto, que ela provavelmente ela foi, vamos dizer assim, tocada, o Espírito Santo, alguma coisa nesse sentido, porque era muito rápido, né? O senhor acabou de... Fazia pouco tempo que o senhor estava lá e alguma coisa despertou naquela criança que seria bacana fazer essa homenagem, ou até mesmo o senhor deve ser a grande inspiração dela, para quem sabe ela se torne também um padre daqui a um tempo. Sim. Vamos torcer também. Fiquei muito feliz. Olha, foi uma surpresa para mim, muito feliz pro meu ministério, né? Não no sentido de massagear o ego, como a gente está partilhando aqui, mas no sentido realmente de dizer, olha, para esta criança aqui foi deixado o sinal de Deus. Porque a mãe diz que ele canta, né? Ele canta Terra Seca, e o meu coração. Qual que é a música que o padre Patrick canta lá mesmo? E daí a mãe diz, canta. Daí de repente vê, por que você tá pulando? É porque o padre pula lá. Então, a criança se eternizou esse jeito do padre Coisa ser. linda. Ó, a galera que tá nos assistindo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e mandar aqui pra gente, né? Você pode mandar a sua perguntinha, é só você se inscrever e mandar um alô pra gente. A Márcia tá aqui, ó. É por isso que tem tantas crianças nas missas, pois todos entendem o que o senhor nos fala, né? O Leandro também tá falando assim, o padre é palmeirense de coração. Tá repreendido, em nome de Pelo Jesus. amor de Deus, não fala isso não. A quermesse lá bomba só com a toalha do Corinthians. Tá o povo vendo? quer arrematar com a toalha do Corinthians. Palmeiras não dá nada. Ó, a Luciana, o amor pela igreja é tão grande que todos querem esse amor, né, que o padre tem. Cada homilia uma bênção dada para nós. A Shirley também, nosso querido padre, uma bênção para a nossa cidade. O Vantuir tá por aqui, ó. Só temos que agradecer a Deus por ter por ter o senhor padre como nosso pároco aqui em nossa cidade. A Isa, sua bênção, padre, eu devo a cura das minhas filhas a Deus e ao senhor. Passei pelo deserto e o senhor sempre me sustentando, né? Que Deus abençoe muito. Isso também é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa ela tá lá na missa e ela nem sabe que ela tá sendo, né, através de uma homilia, uma palavra, alguma coisa naquele momento, sendo curada ou abraçada de certa forma. Mas quando ela sente isso, a transformação é incrível, né, padre? Com certeza. Toda missa cura, toda missa liberta, né? É redundante dizer às vezes missa tal por cura, toda missa. A pessoa ela se abre à graça de Deus e Deus realiza, né? Sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas não dá para negar um Deus que continua agindo na história do seu povo. Sim. Nós não prometemos cura, nós não prometemos nada, não é algo mágico, como você disse, não. Sim. É a igreja da cruz, é a igreja da decisão, é a igreja do processo, do caminhar. Mas negar que esse Deus, ele age na história do seu povo, então, né, não é verdade? Nós não compreender a mística que nós vivemos no cristianismo, né? O André tá aqui, Padre Patrick, a minha palavra ao Senhor é gratidão por tudo que fez pela nossa comunidade, né? Em especial a nossa capela Nossa Senhora de Fátima, que São Miguel lhe proteja e abençoe a sua vida. Juliana também falando aqui, Padre abençoado de um coração enorme, ainda quero ter o prazer de conversar com o senhor pessoalmente. Ô padre, tem aumentado aí o número de confissões? As pessoas têm... Muito mesmo. Olha, o padre sempre está na igreja. Agora, principalmente também em busca do Natal, do Advento, sempre incentivo a questão do sacramento, direção espiritual. As pessoas às vezes ficam até meio bravas, ligam, nossa, mas está aqui 3-4 meses. Às vezes 3-4 meses para o padre, porque a direção espiritual, Milton, eu deixo 30, 40 minutos para a pessoa conversar, orientar e etc. Sim. A confissão ela só vai, de fato, para contar o pecado. Mas, às vezes, as pessoas precisam desse discernimento para poder compreender aquela situação, né? Não podemos estar naquela igreja do pode ou não pode, né? Pode isso, não pode aquilo. Nós estamos lidando com pessoas e nós precisamos entender cada pessoa. O que ela está passando, a dificuldade, por que ela está naquela situação, até mesmo aquilo que é pecado. Mas tem um porquê, precisamos entender e fazer o processo, né?
Ó, a Natiele falou assim, nosso padre do fogo, né, me trouxe para Jesus louvando e dançando muito na nossa paróquia, me derrama aos pés da cruz e foi Padre Patrick que nos ensinou a louvar a Deus. A Ricela também, muito bonita sua fé, Hamilton, tenho acompanhado, obrigado, viu, Ricela, um beijo para você, obrigado pelo carinho também. Ô padre, a gente tinha colocado aqui uma caixinha de perguntas, e aí vem perguntas de todo jeito, né, que a galera manda aqui pra gente, para poder fazer. O Arthur tá por aqui, ó. Que Deus te abençoe sempre, padre. O Cristiano, né? Pensa e tem vontade de crescer dentro da igreja, se tornar um bispo? Não. Não sou carreirista, nós chamamos isso de carreirista, não sou, estou longe disso, né? Eu amo ser padre, servir a Deus, né? E estar com o povo. A minha vocação se dá a pastoral, a ação pastoral, eu amo isso. Então, não tenho pretensão carreirista de cargos, almejar e brigar e ver, não. Eu amo estar com o povo. Então, não é o que o padre almeja. Ó, qual que é a pergunta mais comum e mais frequente que o senhor recebe dos fiéis? Mais comum e que eu recebo dos fiéis? A não ser que seja em confissão, aí não pode, né, falar aqui, mas... É como começou a minha vocação, acho que foi a primeira que você colocou. Daí quando eu falo do início, mas como? Daí a pessoa já quer entender, padre, como? Daí você precisa ali fazer um testemunho. Né? Ó, quais conselhos para que a comunidade se mantenha firme na fé, na caminhada com Deus? Não deixar o fogo do Espírito Santo apagar. Isso é constante. Todo dia eu preciso renovar a graça do meu sim. Né? Monsenhor Jonas Habib dizia isso, né? O batismo no Espírito, a efusão do Espírito é todos os dias. Todos os dias o meu sim é diário, né? Depois o Dunga vai dizer por hoje não, né? No sentido do pecado. Então todos os dias, por hoje eu não quero mais pecar, por hoje eu digo sim a Deus. Todos os dias renovar, né? Eu quero chegar na idade do Monsenhor Jonas como ele chegou e pregar naquela autoridade, naquele amor pela igreja, aquele amor por Jesus pela igreja, e viver esse Pentecoste todos os dias. É o que a comunidade só se dá a partir do momento que ela não se esfria. É uma luta, né? É colocar sempre a lenha na... Ô padre, você sabe que uma vez aconteceu um negócio muito chato, assim, né? Eu fui meio que vítima de uma... não vou falar que é um mal entendido, porque a pessoa fez realmente para poder me prejudicar. E eu me via perdido, porque é como se eu tentasse provar o que todo mundo já via e meio que condenado. E eu procurei refúgio indo para a Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Não conhecia ninguém, conheci uma pessoa aqui em Rio Preto e estava fazendo a excursão pro carnaval ainda. E eu falei assim, eu vou para lá, alguma coisa eu quero ir para lá. E eu não conhecia ninguém. A hora que eu entrei no ônibus, tinha um amigo meu que era da minha cidade, ele é casado. E, foi a melhor coisa do mundo, porque ele é um cara de Deus, a gente sempre via as coisas de Deus. Falei, parece que realmente era para eu estar aqui. E foi a primeira vez que eu adormeci no Espírito Santo. Repouso. Que é uma experiência, é uma coisa... Não tem como explicar, né? E ali foi uma experiência tão grande, porque quando o Monsenhor entrou, parece que o céu se abria, assim, guardadas as devidas proporções, mas a fé que aquele homem, pela comunidade e tudo que envolve ali, era uma coisa tão bonita que não tem como você não se apaixonar por tudo aquilo que está acontecendo. Então, mesmo aquelas pessoas que não eram tocadas ou se sentiam assim, não quero, não sei o que e tal, não tem como, a pessoa se abre. E a história dele é incrível, né? E a gente espera que um dia a gente possa chegar não só na idade dele para poder fazer as coisas, mas com a inteligência que ele tinha e principalmente com a paixão e o amor, assim como o Léo e outras pessoas que infelizmente já se foram, mas que deixaram, vamos dizer assim, um legado e que hoje em dia até outras pessoas fazem igual, tentam fazer igual, mas tanto o Padre Léo quanto outros já faziam antes, né? É isso. É a experiência, o querer sempre renovar. Você fez a experiência do repouso? Fiz. Fez a experiência do repouso? Fiz. E eu tava meio... Eu fiquei meio resistente. Porque aí chegou uma hora, né? Já tava tarde, todo mundo tava conversando, aí começaram a conversar, orar. E aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu não conseguia sair de onde eu tava. E aí as palavras... E foi uma coisa tão bonita, porque teve uma moça que ela também fez a experiência. E ela só chorava depois, né? Porque é uma coisa... Não tem como, né? E ela falava assim, hoje eu nasci de novo. E muito tempo depois eu encontrei no shopping aqui em Rio Preto. Eu não a reconheci, ela me reconheceu. E ela falou assim, lembra de mim?
nós fizemos o repouso juntos, não sei o quê. Falei, juntos entre aspas, né? Mas fizemos. Ela falou assim, isso. Falei, tá bom. Aí eu comecei a lembrar e ficou aquela semana inteira na minha cabeça o retiro que eu fiz em relação ao carnaval, todos os dias, cada passagem. E aí eu acho engraçado também que eu falo para muitos amigos meus, eu falo assim, gente, lá na Canção Nova, quando você vai confessar, tem um menu lá que até o jeito que você olha pro lado tá errado, né? Até é pecado. Então, assim, é muito sério as coisas de Deus, né, padre? Com certeza. E ali você faz realmente uma revisão, né? Já é um lugar próprio para essa busca, né? Os meus acampamentos também, os meus carnavais, né? Sim, na minha adolescência sim. foi tudo na Canção Nova, né? Então eu falo, eu tenho um pouco eu sou filho de Monsenhor Jonas Abib, né? Eu sou fruto desse batismo no Espírito Santo dele e fiz uma experiência com a renovação carismática mais tarde, viu? Não cheguei. Às vezes as pessoas até acreditam que essa maneira do padre ser é talvez por uma influência evangélica. Não é. Porque você sabe que a cristã é bem tradicional. Né? Não tem nada de bater palma. Não. Nada de... né, com véu e etc. Né? E já na linha carismática, bate palma, canta, né? Então eu já esse lado aí. Tem algum desejo especial enquanto o senhor é padre, assim, alguma coisa que o senhor ainda fala, bom, isso aqui eu acho que ainda vai acontecer, eu espero que isso aconteça? Olha, a sede pela evangelização, sabe? Eu durmo, eu sonho, eu penso, eu chego, eu falo, olha, isso daqui pode acontecer, eu quero utilizar disso para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Então, assim, eu fico quieto dentro do meu coração com essa sede de evangelizar, de falar e né, nós tivemos o primeiro acampamento na nossa paróquia, foi uma realidade, então eu vejo como um braço dentre tantos movimentos para evangelizar, né? Então, sonho específico, particular, pessoal, não, né? Uma vez que o padre deitou no chão, eu já não tenho mais sonho, não tenho mais vontade, agora tudo pertence a ele, por ele, para ele, e que eu seja esse instrumento nas mãos dele. E se você que está nos acompanhando agora, quando você souber que vai ter um acampamento, um retiro, tenta fazer essa experiência. É uma coisa impressionante, né, padre? Vale muito a pena, é impressionante. A convivência, tudo aquilo que você... Realmente é uma experiência muito boa. Falar em experiência, né? Qual que é a experiência mais marcante aí desde que o senhor foi ordenado padre? O senhor já deve ter passado por muita coisa também. A gente estava falando agora sobre crianças, né? Que chegam à igreja, as famílias inteiras. Mas alguma coisa que aconteceu que tocou o senhor, que o senhor possa compartilhar por aqui? O meu professor de moral, ele dizia assim, quando você for estender as mãos, como seminarista, quando vocês forem estender as mãos para perdoar, né, na pessoa de Cristo, vocês lembrem que vocês são os mesmos que se ajoelham para receber o perdão, porque vocês precisam tanto do perdão quanto o penitente. Então, para o penitente, você é o Cristo ali na pessoa do sacerdote, mas você também é penitente através das suas fraquezas. Então, e várias experiências, mas as experiências dentro da confissão são as que mais me marcam, né? A primeira missa que eu celebrei e depois as experiências dentro da confissão, né? Com cada pessoa ali, com cada penitente, são que eu falo assim, às vezes você chega, hoje vai ser mais um dia, então eu beijo a estola, começo o dia ali, e eu que saio renovado, é eu que saio curado, diante talvez daquilo que é fraqueza para o outro, é destruição para o outro, mas Deus renova com a graça daquilo que a pessoa está vivendo. Então, para mim, é o sacramento da confissão. Muito bem. A Renata está aqui falando que louva, né, diariamente a Deus por estar participando dessa comunidade. A Gabriela também está falando desse jeito. Ô padre, agora tem umas perguntinhas aqui que o pessoal faz. Por exemplo, eu estou até com medo da resposta do senhor dessa aqui. Que a pessoa está perguntando sobre tatuar. Se tatuagem é pecado. Agora eu já fiquei um pouco preocupado, porque dependendo da resposta do senhor... Você já vai me expulsar do... Não, imagina, mas eu já vou... Eu falei, polêmica pergunta. Já não vou pro céu mais, meu Deus do céu. É porque tem também partes interpretativas em relação à Bíblia, né? Acho que são duas passagens que falam que uma coisa é, outra coisa não. Aquela que eu já fiquei muito preocupado, mas as minhas, elas têm, entre aspas, né, vamos dizer assim, significados, e não tem nada de coisa... Sim. Mas pode ser sincero, padre, pelo amor... Nós temos... O padre nem vai responder que sim nem que não, olha, o padre vai sair pela tangente. não. Vejam bem, nós temos que tomar cuidado para não utilizar a Bíblia para poder justificar aquilo que nós acreditamos que pode ou não pode.
né? A partir do momento da interpretação daquilo que a igreja fala, escreve e diz. Então a igreja diz, então a compreensão é a igreja que disse, né? A partir, ela tem essa autoridade para isso. Então, cuidado com o risco de, olha, porque senão, se formos utilizar, né, a passagem bíblica, nós não podemos comer carne de porco também, né? Isso. Entendeu? Né? Então, essa era mais uma pergunta que entendeu? Então, essa é a questão. Então, acho que o padre respondeu já, né? Tem uma pergunta que estava aqui. Falou assim, pergunta pro padre, porque eu estava lendo a Bíblia e lá não pode comer carne de porco, é verdade? Então já está explicando que não pode seguir também. Nós temos que compreender um contexto, a questão do contexto, o porquê o autor escreveu aquilo, dentro de que a realidade foi escrita, né? Sim. E aí, de novo, o padre volta. Se eu acredito que não fazer incisões no meu corpo, que é templo do Espírito Santo, etc. Isso vai ofender a Deus. A partir da experiência que eu tive, então eu não faço. Então nós temos que tomar cuidado de ficar sendo fiscal da fé alheia, não é verdade? Porque, olha, o que diz que você tem tatuagem, tem o coração que se encontra mais com Deus do que aquele que não tem. Então eu acho que é a experiência. Porque uma vez teve uma senhora que ela ficou brava comigo, ela falou assim, você sabia que você não vai pro céu? Que não sei o que lá. Eu falei, mas a senhora colocou micropigmentação na sobrancelha também. Então a senhora também não vai, porque a gente vai se encontrar lá, nós vamos ver o que a gente vai fazer, né? Ficou meio ali. Ô padre, a gente está às vésperas de mais um Natal, né? Mas assim, a gente fica analisando a vida de Jesus, né? Nasceu numa manjedoura e numa época que o rei queria mandar matar ele, né? Uma situação daquele jeito. E toda a história, né, que envolve é uma coisa que, assim, é apaixonante. Na catequese a gente já aprende tudo isso, quando você vai na missa, quando você faz a primeira comunhão, quando você crisma, você já vai entendendo todos os passos e é quem a gente deve ter como grande exemplo aqui. Nem todo mundo segue, nem todo mundo faz as coisas dele. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o significado do Natal, porque as pessoas se encontram, as pessoas bebem, as pessoas fazem festa, as pessoas procuram o Natal como feriado para poder descansar, para não ter que trabalhar, mas não tira um tempinho para poder fazer essa oração, não vai numa missa, porque o aniversariante passa, às vezes, meio que disperso, ninguém sabe o que está acontecendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a grande importância que é o Natal. Nesse tempo agora nós vamos ficando mais sensíveis, né? Parece que, só que de certa forma tantas pessoas que vai se perdendo, a família já não se une mais, os valores vão sendo, né, colocados de lado. O Natal, né, você até disse, nós celebramos não o sentido do aniversário, mas o sentido de um Deus que vem ao nosso encontro, né? Um Deus que se esvazia, uma kenosis, ele se esvazia de si para vir ao nosso encontro e começa frágil, na nossa pequenez, na fragilidade de uma criança, e ali também, e termina frágil, como através da morte, vence todas as etapas, para o quê? Para fazer com que nós, a partir da ressurreição, nos encontremos com ele naquilo que ele tem do maior, que é a sua divindade. Então, ele assume a nossa natureza humana, mas ele nos torna divino a partir da graça da ressurreição. Então, celebrar o Natal é celebrar esse encontro com esse Deus, que não está comigo só numa época, num determinado, né, mas é o início da história da salvação, do processo da salvação ali com a humanidade, né? Deus que sempre buscou salvar o homem, mas agora ele manda o filho. Então começa uma experiência. Então não é possível que nós cristãos, né, passamos esse dia totalmente indiferente, né? Principalmente os católicos aqui, os católicos que me ouvem. Então o padre pede, vamos à Santa Missa, vamos vivenciar esse dia, né? E fazer uma oração em família, colocar aquilo que de fato é importante. De tantas luzes que nós vemos, a maior luz, ela não pode ser abafada, que é o próprio Jesus, que precisa nascer no nosso coração. Ô padre, temos aqui duas perguntas que eu achei interessante, né? A Gabi, ela mandou aqui pra gente o seguinte: padre, infelizmente estou afastada da igreja, faço as minhas orações, sempre que posso, né? Estou pagando o dízimo, acho que é isso que ela quis escrever aqui e tal, mas ainda estou afastada. Por conta disso, eu não tenho recebido muita graça? Não, com certeza que não. O padre gosta muito da passagem do filho pródigo. Então, Gabi, você é convidada a voltar para casa, entendeu? Volte para casa, né? Faça essa experiência de voltar para casa. Não quer dizer que o seu coração não está longe de Deus, como você mesmo disse. Não quer dizer que o Senhor vai
né, não te considere, mas é dentro da casa que o banquete acontece, não é verdade? Quando o filho toma a decisão, ele vai dizer, olha, eu vou dizer para o pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, não mereço de ser chamado seu filho. Ele diz tudo que... Quando chegou lá, o pai o abraçou. Quer dizer, o coração do pai sempre esteve com o filho, Sim. mas no abraço, na casa que ele pôde experimentar o abraço, na casa que ele pôde comer, né? Na casa que o pai colocou o anel, colocou a túnica. Então, Gabi, o seu coração não quer dizer que está longe de Deus, mas ele quer de maneira mais concreta poder te dar esse abraço e fazer com que você faça sempre essa experiência do encontro. Ô, padre, agora tem um aqui que é mais sério, né? Falando assim, por que é tão difícil perdoar, né? Seja em relação à traição, alguma coisa que deve ter acontecido aqui com, no caso, ela. Padre, como que eu faço para conseguir dar o perdão, né? É muito difícil, eu não consigo. Primeira questão do perdão, sair do campo da emoção. O perdão não é emoção, o perdão é decisão. Quando eu decido racionalmente, eu estou entregando ao outro, né? Aí provavelmente se alguma coisa que a pessoa se sentiu ofendida ou foi machucada, eu estou entregando a outra aquilo que pertence a ele, né? Como a historinha. Por que o escorpião ficava picando a pessoa que tentava tirar ele da água? Porque a essência dele é picar, mas a minha essência, que foi ajudar, né, na historinha, ela não pode mudar. Então, a partir do momento que o veneno do escorpião ele me atinge, então quer dizer, eu já estou me contaminando pelo escorpião. Então, devolva ao outro que pertence a ele racionalmente. É claro que o padre também eu não vou aqui florear as coisas ou romantizar as mágoas. Nós temos. Daí, padre, muito a favor de terapias, sou a favor de uma questão de um acompanhamento, uma direção espiritual, mas esta cura precisa acontecer. Mas ela acontece a partir da decisão, quando a pessoa se decide. Senão, vai ficar remoendo, vai ficar... né, e desenvolve até doenças, viu? Inclusive, esse é um momento bom para você perdoar, né? Nessa época do ano, que a gente está com o coração um pouco mais tranquilinho e tal. Tenta ver, né, se realmente vale a pena. E outra coisa, perdoa, mas não quer dizer que você vai continuar tendo relacionamento com essa pessoa, né? Tem uma frase que outro dia eu vi que eu achei engraçado, falou assim, ó, eu quero que você tenha o maior banquete do mundo, mas você não precisa sentar na minha mesa mais, né? Perfeito, isso mesmo. E aí a pessoa tem isso. Ô, padre, hoje a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, eu já faço isso há uns 3 anos, e hoje eu achei um negócio muito interessante, que a hora que eu cheguei, né, a gente pergunta antes se a pessoa aceita, porque às vezes o orgulho é maior do que a necessidade. A gente já tomou muito bote disso aí já. A pessoa fala assim, sai daqui, eu não quero cesta não e tal. E a pessoa, como explicar, né, a situação que a pessoa está vivendo, às vezes ali, a hora que a gente entrega a cesta, a gente vê o que a pessoa tem em casa, tudo aquilo que está, mas tem um crucifixo, né? E a pessoa, ela se apega nisso, né? Ela sabe, a hora que eu cheguei eu falei assim, a senhora aceita uma cesta? Ela falou assim, nossa, meu filho. A primeira coisa que ela fez, ela me deixou sozinho e ela olhou para o crucifixo. Como explicar a fé, né? Aquilo que fala em relação à missa, a hora que a gente está na celebração, né? É um mistério que não tem explicação, mas a gente sente todo dia a presença de Deus, né? Com certeza. E uma fé que se deu por agora ela ser tocada por esse Cristo que ela viu na cruz, não é verdade? São Tiago me diz, me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Sim. Então você foi ali a extensão da mão do Cristo. A caridade nos une, né? A caridade nos une independente, às vezes até mesmo de religião, né? Nós conseguimos encontrar o Cristo quando nós compreendemos que o nosso coração deve ser um coração generoso, que faz o bem, que ajuda, que estende a mão para o mais necessitado, para aqueles que precisam. Não? Então, a igreja, né, a fé, ela não pode ser uma fé desencarnada da realidade. Nós precisamos estar ao encontro, como tem dito tanto o Papa Francisco, ao encontro dos mais necessitados, aqueles que precisam. E que belo gesto seu de fazer esse trabalho. A gente tem uns amigos aí já faz uns 3 anos. A gente vai para a última parte já. Enquanto isso, um recadinho aqui para você da Montana Automóveis e a gente já volta com o Padre Patrick aqui hoje no Ar com Hamilton Trevisan. Se inscreva no canal aqui, hein? Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis.
QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Do Noar com o nosso queridíssimo Hamilton. Aqui é a doutora Bruna Almeida da BTO Odontologia. Tô passando novamente para deixar um recadinho a todos vocês que querem se cuidar tanto da sua autoestima quanto da sua saúde bucal. Aqui na BTO você encontra os tratamentos tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Agende a sua avaliação e um grande beijo a todos vocês que estão aí hoje. Valeu, um beijão pra você também, doutora Bruna. Ó, lembrando aqui, estamos aqui com o nosso, os QR Codes dos nossos patrocinadores oficiais, tá bom? Aqui no lado de cá, no caso. Aí, agora sim, agora acertei, tá bom? E aqui todos os nossos patrocinadores. Mandar um salve também pra Tiflow, tá? Pra você que não sabe o que presentear agora, dê uma passadinha na Tiflow no Iguatemi, Rio Preto. Cara, lá tem pacotes, tem kits a partir de R$100 pra você presentear nesse Natal também, tá? Baroni Transportes, a melhor transportadora, a logística para sua empresa com qualidade, segurança e principalmente você vai encontrar aí a melhor equipe, tá? Tudo com seguro para você que tá com transportes de cargas. Mariner Calçados, aquele presente especial no Natal também a Mariner tem. Só você procurar duas lojas, Mariner, @Mariner Rio Preto, tá bom? Para você saber das novidades. Lojas abertas também aí nesse sábado e também na véspera para você já garantir o presente do Natal. Maridon Burger House, convidar o padre para a gente poder qualquer dia desse saborear um delicioso hambúrguer, carne Angus direto na parrilha. Maridon, que é parceiro nosso aqui também no ar com Hamilton Trevisan. Agradecer mais uma vez a Clínica Sivieri junto com a gente aqui em mais um episódio. A Líder FM 98.3, todos os dias a gente está por lá fazendo barulho e fazendo a festa com o pessoal. E o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, 6 em São José do Rio Preto, tá? Agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a fazer aqui a nossa caminhada do Noar, tá? Estamos indo pro episódio de número 50 na semana que vem. Padre, muita gente mandou recado aqui, não vai dar tempo da gente ler, tá bom? Mas eu quero agradecer a participação de todo mundo. E nessa parte final agora eu queria que o senhor falasse, nós estamos agora com o Natal chegando, temos alguns eventos também que vão acontecer. Eu queria que o senhor passasse pra gente essas informações. Então vamos lá, o padre, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês de coração e uma oportunidade de partilharmos, né, sobre a palavra de Deus. Nós teremos agora, no início de janeiro, né, dia 31, dia 1º de fevereiro, um evento chamado Kairos, né? Então o padre quer convidar as pessoas. Vamos estar recebendo lá Moisés Rocha, Roberto Thanos, né, o Gil, Davi, da Missão Metanoia, o meu querido irmão Padre João Carlos, junto comigo, 2 noites de louvor. Então fica o convite aí para todos aqueles que quiserem estar conosco nesses dias. E a próxima Missa da Graça, que já vai ser na segunda quinta-feira de janeiro, dia 11. Dia 11. Se eu não me engano, eu acho que é dia 11, isso. Segunda quinta-feira de janeiro, a Missa da Graça, essa missa aí que tem atraído milhares de fiéis. Muito bem. Padre, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para quem está nos acompanhando agora, que vai passar o Natal com a sua família, para você, né, que está meio brigado com alguém, uma mensagem de otimismo aí para a gente, se o senhor quiser fazer uma oração também, e agradecer muito, parabenizar, né, que o senhor continue fazendo esse trabalho tão bonito, que o senhor estendeu a mão desde criança, né, possa continuar ajudando tantas pessoas a voltarem para os braços de Deus. Amém, muito obrigado. Uma palavra que o padre deixa é: acredite sempre, né, que Deus, ele realiza
sonhos, ele cumpre promessas, né? Nós não vivemos segundo a expectativa do homem, segundo as provisões humanas. Então talvez nós podemos ligar a televisão e tudo dizer ao contrário. Nós podemos receber notícias e as notícias não serem favoráveis, mas o padre continua dizendo, ou melhor dizendo, a palavra continua dizendo, a última palavra provém da boca de Deus. E talvez diante de uma situação que você esteja vivendo, Deus tira daquilo ali para realizar algo maior que você não consegue nem imaginar. Então, não pare naquilo que frustra a sua fé. Então, o limite para Lázaro foi o sepulcro, mas Deus, né, Jesus o tirou de lá. O limite para aquela mulher do fluxo de sangue foi a multidão que impedia ela de receber a cura, mas mesmo assim ela continuou e o Senhor a curou, né? O limite de Bartimeu foi a cegueira, mas Deus ali realizou a cura através daquela situação. Então o seu limite não determina onde você vai ficar, mas a sua fé determina onde você vai chegar. Então que 2024 seja um ano abençoado para aqueles que nos escutam. E acredite, o nosso Deus, ele é vivo. Ele é vivo e ele continua agindo na história do seu povo. Pela fé, basta abrir o coração. Muito bem, amém. Ô padre, 2 perguntinhas minhas para poder encerrar. A primeira, né? Jesus, ele era bem-humorado, né? Porque, ali em relação, a gente percebe os milagres de Jesus. Chega o cego para ele, né? E fala, o que você quer que eu faça, né? Sim. Ele já sabia o que o cego fazia. Eu acho que ele deveria ser uma pessoa, e esses dias eu vi uma coisa tão linda. Se você tivesse uma máquina do tempo, você pudesse escolher para o futuro ou para o passado. Aí a pessoa respondeu para o passado. Eu queria estar no tempo de Jesus, eu queria conhecer Jesus, eu queria poder estar perto dele, pegar todos os seus ensinamentos e tudo mais. Eu achei muito bonito isso. E pra gente fechar aquela pergunta que não pode deixar, padre. O que vai acontecer com o nosso Corinthians ano que vem? Que nós vamos ter alguma coisa aí que dá pra gente poder acreditar, pegar na fé. Falei, pedir pro São Jorge ajudar a gente. Todo tempo de humilhação Deus vai restituir agora, tá? Eu tô porque ele é fiel, então todo tempo ele é fiel, entendeu? De situação Deus vai restituir na questão lá. O padre brinca muito com o povo lá, como Corinthians, Palmeirenses, Santos e etc, né? Principalmente nas quermesses. Mas vai ser o nosso ano. Amém. Gente, semana que vem o nosso No Ar com Hamilton será na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, dia 27, vamos ter a presença aqui da Flavinha, que faz o programa Pra Acabar Comigo na rádio, e da Josi Dalben, apresentadora da Record TV. Todo mundo junto aqui pra gente poder fechar essa temporada de 2023. Mais uma vez, padre, muito obrigado. Bom retorno pro senhor lá, à cidade de Mirassol. Sinta-se abraçado, todo mundo da comunidade aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O pessoal que já se inscreveu aqui, e continue, né, na fé, na presença de Deus, para a gente poder ter dias melhores sempre. Um abraço a todos que interagiu, aos meus amados paroquianos. O padre também ama vocês, é recíproco isso, acredite. Eu estou lá para me doar ao meu povo, eu amo meu povo e quero sempre estar à disposição desse povo que tem um carinho grande pelo padre. E eles sentem isso, viu? O senhor pode ter certeza que sim. Um abraço, família Filmix, até quarta-feira que vem. Valeu, gente!